Primeiro dizer para você que a nossa única preocupação é de ajudá-los. Eu sou filho da casa, me converti aqui em 1996 e o pastor João Batista foi o meu pai na fé, como o pai de muitos de vocês. Foi ele que me batizou. Só que eu congreguei só 3 meses aqui. Depois eu fui para Pederneiras, debaixo de uma palavra profética que o próprio pastor João lançou. Cheguei lá e fincamos a estaca de uma igreja. E hoje essa igreja tem uma filha lá, que tem uma frequência aí de 400 a 500 membros. Aos domingos nós fazemos 4 cultos. E é uma igreja que está vivendo o grande momento da sua vida. E eu quero dizer para você que desde cedo, com a educação do berço, da minha mãe, do meu pai, eu sempre fui muito acanhado, nós fomos sempre muito acanhados. E nunca gostei de entrar numa festa sem ser convidado, ou em qualquer outro lugar sem ser convidado. Então, quando eu me converti, entendi esses princípios. E a partir de então, eu nunca corri atrás de cargo ou de honraria pessoal. As coisas sempre foram acontecendo de forma natural. Eu não pedi para ser pastor em Pederneiras. Aliás, quando eu recebi essa palavra, eu nem liberto do alcoolismo eu estava, então eu nem acreditei muito nela. Pastor João é um profeta mesmo, né? Tanto é que ele disse para nós: eu vou até os 70, depois vocês se viram. E a gente viu que a palavra teve peso realmente. Respondendo a primeira pergunta que me fizeram: por que eu quero vir ser o pastor de Sertãozinho, o responsável por Sertãozinho? Por que eu quero liderar Sertãozinho? E a minha resposta foi: porque o pastor João me colocou nessa. Há mais de 15 anos, eu sou o vice-presidente, é eleito sempre nos concílios locais. Então essa igreja me aprovou em todos os concílios. Há mais de 15 anos, eu não sei precisar, talvez o Gustavo possa levantar isso. Eu sei que de 12 a 15 anos, com tranquilidade. Então, o pastor João me convidou, me senti muito honrado. Foi um convite. E na ausência do presidente, o vice assume naturalmente. Mas eu nunca gostei de usar carteirada. E quando chegar e falar assim: eu sou isso, eu sou aquilo. Não, pelo contrário. Na época que essa igreja mais precisou, eu tinha um compromisso em Franca, estava passando por aqui, eu vi toda aquela situação que se juntou com aquela galera que se levantou, mais de 50 pessoas aqui. Eu vi o estado do meu pastor, e naquele momento eu chamei a responsabilidade, dizendo: meu presidente, meu pastor está abatido. Agora eu tenho que assumir essa responsabilidade. E você pode ver que naquela época, naquele dia, eu tive que assumir isso. Respondendo a primeira pergunta, eu não quero vir pastorear essa igreja. Hoje eu já estou pastoreando, legalmente, de forma regimental e estatutária. Alguém tem que responder. Então, juridicamente, eu já tenho que ocupar imediatamente, na ausência do presidente, o vice assume de forma natural. E tanto é que eu vim aqui, falei com a Dirce, já fui ao banco, assinei a documentação para poder assinar cheque. Mas não foi uma coisa que eu não estou usurpando o lugar de ninguém. Eu estou na posição que o meu pastor me colocou. E eu nunca corri da responsabilidade. E depois disso, eu procurei a minha liderança, diretoria geral, da qual também faço parte há mais de 10 anos como secretário. E é uma coisa que eu também não pedi, eu fui convidado. E também faço parte porque hoje eu sou superintendente do distrito, da qual eu cuido hoje. Então eu tive o privilégio de, além de ser ovelha do pastor João, eu também o pastoreei por algum tempo, a ponto de chegar no seu gabinete e ele falar: chefe, senta aí, que eu quero abrir o meu coração para você, acerca de algumas coisas do meu ministério, da minha vida pessoal. E eu tive longos papos. Confesso para você que eu ficava constrangido com isso. De repente você se vê líder do seu pastor. Então você tem que ter um preparo. E eu quero falar sobre esse preparo nesta manhã. Então,
deixa eu falar uma coisa para você. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos, senão ela não teria função, não seria legal. O correto é ela correr atrás de nós. E eu penso que se o pastor João fez isso, é porque de alguma forma ele confiava em mim. Existia até a vontade dele, do ano que vem, a gente já deixar isso para os pastores da casa, mas não deu tempo. Eu saí da vice-presidência, tem que ser verdadeiro para vocês. Na última reunião, a gente deixou meio que pré-definido isso. Eu até concordei com isso, deixar os de casa. Mas uns são os pensamentos do homem, mas outros são os pensamentos de Deus. Aprove a Deus que aconteceu sem que a gente esperasse. Então, de forma regimental e estatutária, para a igreja não ficar na ilegalidade, o vice tem que assumir. E o que a diretoria geral fez? Já havia me recomendado, desde a época da cirurgia do coração: Cássio, se prepare. Cássio, se prepare. E a gente vem, depois começou um plano de jubilamento, né, pela própria vontade do pastor João. E depois a gente deu sequência, depois isso foi interrompido. O presbitério sabe disso. E agora aconteceu a partida do nosso pastor. Perdi o chão, irmãos. Perdemos o chão, e agora o que faremos? Nesse momento a gente precisa saber 3 coisas. Primeiro, qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está junto com a liderança. Então, a vontade de Deus e da liderança. Segunda coisa é a motivação do nosso coração e de nossos familiares. E terceira coisa, a vontade do presbitério local e da igreja. Quando a gente assume uma posição, a gente não pode se acovardar. O capitão que está pilotando o barco, ele não pode mostrar medo, embora ele esteja com medo. A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, tão grande é a tua fraqueza, ou tão pequena é a tua força, tanto faz. Então você tem que se mostrar fraco. E naquele momento, eu falei: Deus, eu estou aqui, nunca corri do que o Senhor me deu, nunca pedi, nunca corri atrás de honraria humana. Pelo contrário, eu já fui desonrado em muitos lugares, e eu soube ficar quieto. Eu já fui desonrado, eu podia dar carteirada, mas não dei. Nunca vou dar carteirada. Carteirada você sabe o que é, né? Pegar a tua autoridade e falar: você sabe com quem você está falando? não precisamos disso, irmãos. Sabe por quê? Porque é Deus quem nos defende, é Deus quem te justifica. E outra, toda vez que você for humilhado, pode ter certeza que vai chegar uma bênção. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, eu vim para uma reunião do distrito, ou melhor, do presbitério, e eu trouxe esse parecer para o presbitério, de que, de forma legal e estatutária, eu precisei assumir, mas que a diretoria geral, o distrito, na pessoa do pastor Paulo, na pessoa do pastor Cássio, está oferecendo à igreja o direito de escolha. Porque foi assim na morte de Judas Iscariotes. Os discípulos levaram até a igreja. E a igreja tem direito, a igreja é o corpo vivo. E se é o corpo vivo de Cristo, ela tem ouvidos e ouve. A igreja ouve muita coisa. A igreja tem olhos, a igreja vê muita coisa. E a igreja tem boca, fala, tem vida, mas também tem pernas, viu? Para vir e para ir. Então, a diretoria geral, o superintendente, o distrito, nós oferecemos ao presbitério, o presbitério indicou, ou melhor, o presbitério abriu para os pastores. O pastor Gustavo, o pastor Samuel aceitaram, porém, depois o Samuel nos procurou e falou: pastor Cássio, eu preciso ser franco. Ele tinha ouvido Juliano, ele tinha ouvido Fausto, e ele falou: eu preciso ser franco, eu preciso fazer a leitura do tempo. E eu achei nobre, assim, ouvimos, eu e o Paulo, pastor presidente da IMUB, ouvimos, aceitamos isso. Então, hoje a igreja, irmãos, nós não queremos deixar nenhuma bomba na mão de vocês, mas queremos que vocês nos ajudem, e vocês têm direito de escolha, por favor. Eu não estou pedindo nenhum voto para ninguém, porque se eu assim fizesse, eu estaria
negligenciando a voz de Deus. Essa igreja sempre caminhou nas mãos de Deus, e ela deve continuar assim, amém, irmãos? De livre e espontânea vontade, e a nossa oração é isso. Então, o que nos impede de vir a este lugar pastorear, não é o medo, nem insegurança, nem incerteza, pelo contrário, tenho muita confiança, tenho preparo para isso, só não venho se a igreja não quiser. Chegamos nesse estágio, é difícil para mim, mas na minha vida nada foi fácil, então a gente precisa, se for o Gustavo, ele vai poder contar comigo, ainda como superintendente, a igreja também, porque o homem de Deus, ele precisa discernir o tempo, estamos juntos e misturados, nós não estamos competindo, somos amigos, amém? Um vai ajudar o outro, tem que ser assim, nós não somos concorrentes, pelo contrário, estamos aqui à disposição de Deus. Você pode aplaudir o Rei da Glória? Então, por favor, eu não estou aqui tirando lugar de ninguém, estou fazendo meu papel, a gente precisa respeitar o chamado de cada um, amém? E eu não corri atrás disso não, isso foi uma conquista que Deus me deu, e nunca precisei pisar em ninguém, nem usar trapaça para chegar onde cheguei. Onde eu cheguei foi só pela graça e misericórdia de Deus. Eu era um pobre, perdido, pecador, não tinha esperança, não tinha nada. Entrei nessas portas bêbado, e hoje chegar aqui, amado, eu acredito que a gente tem história, então a gente precisa respeitar a história um do outro. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: respeite a minha história. Respeite a minha história. Como a gente respeita a história daquele goiano que um dia saiu lá de Goiás e chegou em Sertãozinho e aqui fez proezas, o pastor João. Amém? Vamos aproveitar e dar uma salva de palmas, mais uma vez, bem forte, por tudo que Deus proporcionou através do pastor João.